Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser uma análise e também aí uma crítica acerca do que eu vinha cunhar aí de católicozinhos, né? E como que a mentalidade desses caras aí acabam corrompendo muito mais a igreja do que ajudando, né? E assim, primeiramente eu queria fazer um disclaimer: isso aqui não é um vídeo feito por um ateu, assim, sabe aqueles ateu chato pra caramba, né? Que fala, religião é só questão de crença e tal, não sei o que. Muito pelo contrário, eu sou um católico, tá? E eu vou estar fazendo uma análise aí do que eu vejo, né, tanto assim nas igrejas e o que eu vejo aí nas próprias redes sociais dos ditos católicos aí, templários modernos, por assim dizer, né, essa galerinha Deus Vult, né, eu vou estar mostrando aí para vocês o tanto que esse povo assim praticamente vive em Nárnia, né. E o outro motivo de eu falar de católicozinhos e não fazendo ali uma abrangência ao protestantismo é porque eu não conheço muito a situação aí das igrejas protestantes, até porque eles têm mais de 9.000 denominações diferentes, né? Umas são mais absurdas que as outras, como esses neopentecostal e tal, essa coisa toda, né? Mas assim, então eu vou tocar em alguns assuntos ali de protestantismo que eu vi, mas o foco aqui vai ser mais na igreja católica. Então, não é que eu estou passando pano para protestante de maneira nenhuma, afinal de contas eu sou católico, a minha posição aí acerca da igreja protestante, na verdade, é bem severa, mas isso aqui não vem ao caso, não é o foco desse vídeo de maneira nenhuma, então é simplesmente por uma questão aí de falta de informação, a não ser alguns exemplos aí que eu vou estar dando aí para vocês, né? Então assim, o que me motivou principalmente a fazer esse vídeo principalmente aí depois aí do evento do olavismo, né? Eu vou fazer um vídeo específico só sobre o que o Olavo de Carvalho acabou fazendo com o país, né? Lembrando aí que eu tenho bastante admiração pelo Olavo, estudei ele por muito tempo, mas eu achei que ele deixou algumas heranças aí no Brasil que são realmente bem complicadas. Eu vou estar falando disso aí num vídeo separado. Mas então, o que é o católicozinho médio, né? Eu tenho até essa piadinha, né? O cozinho médio, né? Católicozinho médio. O católicozinho médio, ele na verdade faz até uma ponte com o vídeo anterior que eu fiz acerca do homem de BCT. Eles são pessoas que, no geral, eles encontraram o golpe perfeito, a mentira perfeita, para assim fazer o alicerce do porquê que eles são, no geral, ali tão blue pill, vamos colocar aqui, tão blue pill e tão fracassados em si. A maioria dos católicozinhos, assim, eles são pessoas geralmente ou subnutridas ou obesas. Eles são pessoas assim que não conseguem fazer muito da vida, não conseguem subir muito, não conseguem sei lá, o melhor emprego, não consegue condição financeira muito boa, não tem muito controle da vida dele, só que ele tá o tempo inteiro com Deus na boca, por assim dizer, né? Então ele tá o tempo inteiro falando em nome de Deus, ele tá o tempo inteiro assim citando Bíblia, passando passagens bíblicas para você, assim, para basicamente justificar ali o próprio fracasso, né? Para justificar ali a própria existência patética da maioria deles. O católicozinho, ele acredita piamente que perdoar o próximo, perdoar seu inimigo, assim, é a coisa mais natural do mundo, né? Ele acha, assim, que isso é a coisa mais simples do mundo, ele acha que é um simples conceito de, não, nós temos que perdoar todo mundo porque todo mundo é igual, ele acredita piamente nisso aí, né? Ele não entende que se você não tiver ali um confronto mais direto com seus inimigos, tipo, nada vai mudar. O católicozinho médio, ele aceita piamente esse novo movimento feminista de mulheres de 30, 35 anos se convertendo depois de passar no carrossel inteiro, né? Aquele negócio do Lavota Novo. O Lavota Novo agora tem uma outra denominação, que é o seguinte: você vai lá, se batiza e pronto, você tá nova. Eles aceitam isso aí com muita facilidade. Aqui eu posso fazer uma ponte com o protestantismo faz isso o tempo inteiro, né? Só você ver Sandra Surak aí da vida, né? Tinha uma outra menina aí também, uma Juliana alguma coisa, acho que é Vussete, alguma coisa assim, né? E ela agora tá noivada, até onde eu sei, porque eu não acompanhei, não sei ainda se tá noivando, né? Tá noivando aí um filho de um pastor, né? E ela falou assim pra ele: olha, eu vou manter o meu celibato até o nosso casamento, então até lá nós não vamos aí entrar em relações de reprodução, né? Só que é o seguinte: se você procurar o nome dela aí no Google, você vai encontrar, né, material fotográfico e videográfico dela ali realizando ali o ato de reprodução com outras pessoas, né? E assim, o católicozinho médio, o protestante médio, né? De novo aqui só fazendo uma pequena ponte com o protestante, porque é um negócio que foge do meu conhecimento, mas do pouco que eu vi, assim, o protestantismo ele tá mais ou menos ali no mesmo nível do católicozinho médio, né? Então, esse tipo de pessoa, assim, eles aceitam isso assim com a normalidade absurda, né? E para quem não sabe, né,
Quando você sobe ao altar ao casamento, quando a mulher está vindo com o vestido branco e o véu branco é para simbolizar o celibato, é para simbolizar a pureza, né? E eles acham que é a coisa mais normal do mundo, você, tipo, casar com a missol da vida, entendeu? Eles acham isso aí, não tem problema nenhum, e ainda se denominam católicos, né? Porque, como eu disse no começo, o católicozinho, ele utiliza da igreja, ele utiliza da Bíblia como coupe para justificar a própria existência dele, não como uma tentativa de buscar a realidade. Não é à toa que o católicozinho médio, ele odeia aqui, mas o povo da comunidade. Eu, particularmente, não me considero miguetão, não me considero nada, mas assim, eu imagino aqui que eu esteja fazendo um conteúdo mais para esse público. E se você for ver o católicozinho médio, ele odeia a galerinha mais miguetó, a galerinha que, tipo, não quer se casar, não quer ficar pagando imposto pros outros, não quer, tipo, não quer ficar pagando pensão. Eles odeiam esse tipo de cara, por quê? Porque, basicamente, eles não querem compreender a realidade moderna, né? Eles não querem, eles não estão preocupados com a realidade moderna, eles não estão preocupados com as estatísticas, eles só querem imaginar que dá para ter a vida católica e perfeita, que ele vai encontrar ali o unicórnio celibatário dele, que ele vai ter filhos e tal. Por quê? Porque ele vive no Cope, entendeu? Porque ele vive em Nárnia. Uma coisa assim que eu vejo muito no católicozinho médio também é o completo, assim, como poderia dizer? É a completa negação do biológico. Aqui no Ocidente, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de debates, por exemplo, ciência versus religião. Isso é uma coisa extremamente estúpida que eu pretendo fazer um vídeo específico só sobre esse assunto, talvez até 2 ou 3 vídeos só sobre o assunto, porque é um assunto tanto quanto vasto. Mas é uma coisa assim, é tão imbecil que só poderia existir no Ocidente pós-iluminismo. É realmente assim. Até porque, por exemplo, se acontece um milagre é um dado científico. O que é um dado científico? Um dado científico é qualquer coisa que acontece na realidade. Não é porque você não tem uma explicação de alguma coisa, ou porque você acabou de inventar uma explicação para aquela coisa, que o evento em si não aconteceu. Dado científico é qualquer coisa que acontece na realidade, entendeu? Então, quando a pessoa fala que eu tenho uma explicação científica, você tem uma explicação religiosa, isso tudo, assim, gente, é coisa de semi-analfabeto, tá? Esse tipo de debate por ciência versus religião é muito coisa de casta baixa, é muito coisa de casta baixa ocidental, tá? Mas, infelizmente, isso daí atingiu o norme, né? E o católicozinho, ele é o norme, só que católico. Tá? É a mesma coisa, é o normezinho médio. Então o que acontece? Eles basicamente odeiam tudo que vem da biologia. Por quê? Porque a biologia é brutal. É só você ver Animal Channel que você vai saber do que eu tô falando. A biologia é brutal, o imperativo biológico é brutal. E simplesmente não tem comida, não tem ritual à procriação, não tem mulheres para todo mundo. Isso sempre foi como eu falo, isso sempre foi a realidade do mundo e isso aí nunca vai mudar. Então, eles têm ali uma completa, como eu vou dizer completa negação, porque, né, é que eu estou sendo hiperbólico, mas eles têm uma negação muito grande do advento biológico. Então, por exemplo, se você for falar de hipergamia, se você for falar como eu falo da questão da poligamia do homem, que a monogamia cristã, no caso, aí seria a coisa mais antimasculina que existe no mundo, eles vão simplesmente dizer assim, não, você é um herege, não, você é um pagão, não, você, tipo, você não está seguindo a palavra de Deus. É só isso que acontece. Você não tem ali como eu falo, uma abertura para realmente discutir esses assuntos, porque eles simplesmente acham que você está tomando uma posição e não falando sobre o assunto em si, né? Por exemplo, eu não sou contra a monogamia, mas eu entendo perfeitamente que ela é totalmente antimasculina. A monogamia não faz sentido para o homem, porque o nosso imperativo biológico é para a gente ser poligâmico, é para a gente ter o maior número aí de rituais de procriações diferentes. Por quê? Porque nós temos que passar o gene. Mas eu também entendo que a sociedade ocidental, ela jamais teria existido sem a ideia da monogamia, mas a monogamia ela é mais um teatro que as pessoas fingem que estão num casamento ali funcionando do que qualquer outra coisa. Mas de novo, eu vou fazer um vídeo específico também só sobre monogamia, não é o foco aqui, eu só estou dando como um exemplo, tá? Então se você pega, por exemplo, quando você pega esses assuntos, tipo monogamia, imperativo biológico, hipergamia, poligamia, toda essa coisa, ele simplesmente fala, não, mas Jesus não curte isso aí, logo eu não quero. Mas por quê? Porque eles são normes, eles são um católicozinho médio, entendeu? Não existe a possibilidade deles ali pensar minimamente ali com a própria cabeça, entendeu? Então eles têm ali que repetir o que o padreco semi-analfabeto falou, o que o pastor semi-analfabeto falou, né? Eles têm que ficar repetindo aquilo ali ad eterno para que eles não precisem se olhar no espelho, né? Geralmente os católicos que eu vejo são extremamente feios, cara, feio mesmo de aparência, eles são totalmente fora do shape, acho que eu já falei disso aí, nunca cuidaram da alimentação, é muito difícil, cara. Eu até estava comentando com um amigo meu, esse amigo meu é protestante, eu estava comentando com ele assim que praticamente todo católicozinho médio hoje em dia, tipo assim, a igreja católica no geral, no ocidente, é uma fábrica de chola.
Pra você ver ali, por exemplo, um cara realmente macho numa igreja católica é muito difícil, mas dificílimo, cara. É muito, muito, muito difícil mesmo. E na maioria das vezes esses caras nem vão pra igreja, eles são mais aquele negócio ali do católico não praticante, né? Tipo, mas porque eles não tancam ir numa igreja, entendeu? Eu particularmente também, eu tenho um sério problema em ir pra igreja todo domingo porque é intancável, né? Aquelas musiquinhas absurdas, né? É nego batendo palma, né? Tipo, é aquele griteiro, né? Só tem dois tipos de pessoa na igreja também. É boomer e gente jovem feia, né? É só isso que tem na igreja católica. Raramente ali você vai ver alguma pessoa ali que tem algum sucesso social na igreja, né? Então, assim, você vai percebendo ali que realmente a igreja no Brasil é meio que um encontro ali dos que não conseguiram nada na vida, entendeu? É muito triste isso aí, né? Então, eu entendo perfeitamente o porquê que tem tantos católicos que simplesmente não vão pra igreja, porque eles simplesmente não tancam realmente. Tipo, ele reza o tercinho dele em casa, ele, né, rezam todo dia. Ele tenta ali viver o máximo possível ali como cristão, mas ele realmente ele não vê sentido nenhum ir na igreja. Por quê? Porque esse tipo de pessoa tá lá, né? Então, eu, por exemplo, já fui convidado em bandinha e tal pra cantar. Você imagina, cara, tipo, pra começo de conversa, cara, uma missa, um culto, né? Uma missa aí católica não deveria nem ter música, entendeu? Então, assim, toda a questão ali do tradicionalismo, do simbolismo católico, assim, praticamente foi para as cucuias, né? Ainda tem ali a missa tridentina e tal, mas missa tridentina no Brasil aí tá é um número muito pequeno, né? E eu não sei qual que é a qualidade atual. Eu não tenho ideia, talvez aí esteja bem melhor que a católica média, porque a católica média, assim, parece que você tá indo num clube do velhinho, entendeu? No clube do vovô. É um negócio assim absurdo. Então, basicamente virou uma fábrica de chola. Entendeu? Ou a fábrica de Betinha. Porque eles realmente acreditam, não, a gente tem que casar pra ser feliz, a gente tem que reproduzir, tá na Bíblia falando pra gente reproduzir e tal, não sei o que. E a realidade em volta deles já não interessa mais. Porque, se eu tô rezando o terço, né? Se eu tô aqui sendo um católico fervoroso, minha esposa jamais vai me trair. Minha esposa jamais vai ser hipergâmica pra frente de mim. E daí que eu sou um sub 2, né? Não é nem sub 5, eu sou um sub 2, né? E daí, né, que eu tenho a cabeça de orongopum, um nariz de tomada. A mulher não liga pra aparência, ela só liga pra dinheiro. E com o tempo a gente vai conseguir fazer dinheiro junto, não sei o que. Cara, o católicozinho médio é isso, entendeu? Então, assim, o ápice ali da Blue Pill. Então, vocês estão entendendo por que o povinho religioso odeia a galerinha aqui, tipo, machosfera, red pill, migtol? É por causa disso, né? Não que a machosfera e o migtol não tenha os caras insuportáveis, não que não tenha os cope dela mesma, claro que tem, toda comunidade tem isso, só que é o seguinte, o ódio que eles têm dessa comunidade, na verdade é um ódio interno, né? Isso aqui é o que nós chamamos na psicologia de projeção, né? Você odeia não aquilo que o cara está falando, mas você odeia o fato do que ele está falando que não condiz nem um pouco com a sua própria realidade, né? Então, o que acaba acontecendo ali é que eles acabam projetando em você a figura do mal. Então, tipo, não, essa comunidade de homem falando pra não casar, eles estão errados, porque senão a sociedade vai sucumbir. Eu falo, não, meu querido, a sociedade já vai sucumbir de qualquer forma, né? Então, como eu disse ali no vídeo anterior sobre algumas notas do feminismo, você não pode ter uma sociedade baseada em libertinagem do sexo oposto, não tem como, porque a hipergamia feminina, ela é totalmente contrária à civilização. Por quê? Porque elas vão basicamente negar 97% dos homens ou mais, né? Não tem como você fazer uma sociedade com isso. Porque a sociedade precisa de crianças, precisa de pessoas nascendo. Se você não tem pessoas nascendo, você não tem a máquina estatal, né? Então, você não tem nem comércio, você não tem capitalismo, você não tem nada. Se você não tem o consumidor, você não pode ter nenhum produtor. Então, a grande questão ali não é nem um julgamento direto ali acerca do sexo oposto em si, né? Mas é a ideia de que, olha, se você deixar a libertinagem biológica dela muito livre mesmo, não tem sociedade nenhuma que vai sobreviver. Eu tento falar isso pro católicozinho médio, eles não conseguem entender o que eu estou falando. Não, seres de luzes e tal, não sei o que. Aquela coisa assim, bem blue pill mesmo, sabe? Total blue pill. Como eu disse pra você, geralmente o católicozinho ele tá totalmente fora do mercado sexual. Totalmente, né? E às vezes eu converso assim e falo, cara, tá, numa escala aí de 1 a 10, quanto que você se dá? Cara, cada moleque assim, horroroso, falando pra mim, sou um 6 de 10. Aí eu pergunto pra ele, tá, você já tentou bater um papo com a mulher, já tentou namorar, não sei o que? Ele fala, nunca. Não, afinal de contas, eu só vou perder meu celibato pós-casamento. Eu adoro essa parte, eu só vou perder meu celibato pós-casamento, né? É ridículo, sabe? É ridículo, tipo, os caras não têm experiência nenhuma com mulheres, até porque se eles tivessem, cara, eles entrariam na depressão ferrenha. Então eu já vi, tipo, um moleque 2/10 falando pra mim que era 6/10, né? Tipo,
Eles estão totalmente por fora. Eles não têm ideia. Tipo assim, eles não têm ideia, por exemplo, que um advogado ou um médico que ganha 50 mil reais por mês hoje em dia é um prêmio de consolação. Já não é mais o homem que elas desejam. Elas estão mirando pra cara de 200, 300 mil reais. Eles não sabem disso. E daí tem o meu cope, um dos meus copos favoritos da galerinha Blue Pill dos católicozinhos, que é o seguinte: as mulheres de igreja são diferentes. Né? Aquelas ali que é um homem de verdade. Eu falo, é claro que sim, é claro, claro. Gente, essas mulheres que vivem em bolhas, né? Tem a bolha católica, a bolha do metal, sei lá, a bolha do reggae, do funk. Essas mulheres de bolha são muito mais hipergâmicas que vocês imaginam. Muito mais. Né? Então, assim, se você tem ali uma menina de igreja que está mantendo o celibato, olha, lembrando, gente, mulher que mantém o celibato sabe o valor disso, tá? Ela sabe o valor. Eu já tive contato com esse tipo de mulher, ela sabe muito bem o valor delas. E elas são muito mais hipergâmicas do que o normal. Elas não vão aceitar qualquer cara. Eu lembro, por exemplo, que tinha uma menina que estudou comigo, tanto na escola quanto na faculdade. E ela era praticamente assim a princesa da Disney. Extremamente feminina, extremamente bonita. Ela falava de forma muito baixinha, sabe? Tipo, ela sabia mexer com você, sabe? É aquela coisa da neotenia. Ela sabia destruir ali a sua guarda, entendeu? E eu lembro assim que, tipo, todo mundo na escola e tanto na faculdade sem querer ficar com ela. Todos os caras. Né? Eu, na verdade, eu acho que era o único que realmente nunca tentei. Né? Até por isso que ela até gostava de mim até certo ponto, assim, como amigo. Né? Não foi friendzone, não. É simplesmente eu não. Eu sabia assim que ela tava muito acima era muita areia pro meu caminhãozinho, eu nunca nem tentei. Né? Mas às vezes eu bati um papo com ela. E eu lembro até que ela tinha um certo respeito comigo por conta disso, sabe? Porque tipo, acho que eu fui o único cara que não deu em cima dela assim excessivamente. Né? E sabe o que ela fez? Depois que ela se formou na faculdade junto comigo, ela casou ali com o Betinha, provedor, e mudou pra França. Entendeu? O moleque, assim, feio que é o diabo. Eu nunca vi ela com uma foto com ele na mesma. Tipo assim, os dois juntos na mesma foto, eu nunca vi na minha vida. Né? E a primeira chance ali que ela teve de ter opinião social mudar pra França, ela mudou. E assim, ela estudava junto comigo ali na cidadezinha, ali no interior, ali não interessa aqui, que eu não vou me doxar. Né? Mas assim, eu imagino assim, todos os molequinhos ali, tipo, sub-5 que deu em cima dela, tipo, tá, na verdade ela vai casar com o cara que tem dinheiro, que vai fazer ela mudar pra Europa. Né? E assim, ela tinha beleza o suficiente pra ser hipergâmica na Europa, acredite. Assim, ela realmente parecia uma princesa da Disney. E ela mantinha o celibato. Né? Então assim, ela sabia exatamente o valor dela. Então ela só foi casar realmente com o cara que é muito rico. Então assim, quando chega ali o pardinho médio 2/10, né, católicozinho, e fala, não, porque as mulheres de igreja são diferentes. Eu falo, é diferente sim. Né? Então assim, o católicozinho médio ele é intancável. Ele é intancável, e na verdade, como eu disse aí no começo do vídeo, ele faz ponte ali com o homem de BCT. A maioria da galerinha católicozinho são tudo homem de BCT. Você vê, por exemplo, esses gordinhos que fuma charuta e falando em nome do catolicismo na internet. É tudo ridículo, cara. Se você juntar todos eles ali, se você juntar testosterona de todos eles, não passa de 200, entendeu? É um negócio patético. Né? Eu não vou aqui citar nomes, mas vocês devem saber de quem eu tô falando, né? Tem uns gordinhos aí que falam em nome do catolicismo que são intancáveis, cara, entendeu? Assim, a figura deles é totalmente patética. Não tem assim, uma fibra do corpo deles que é masculina, é um negócio inacreditável, sabe? Parece que é uma completa ali, é um completo não funcionar dos testículos, por assim dizer. É um negócio absurdo. Então, assim, o católicozinho ele é intancável. Agora, aqui puxando mais para a igreja católica mesmo, você tem essa questão do Papa. Né? Olha, para vocês que estão acompanhando esse Papa atual, né? O nosso querido Bergoglio, o nosso querido Chico Bento, o nosso querido Papa Francisco, vocês devem estar percebendo que a situação está periclitante. Né? Eu vi muitas pessoas aí reclamando que ele basicamente agora falou que vai abençoar casais aí que são da mesma etiqueta, se é que vocês me entendem. Né? Olha, dentro das coisas absurdas que esse Papa já falou, isso daí é uma das mais leves. Né? Eu vou estar deixando aí uma imagem de fundo aí no vídeo, para vocês que sabem inglês, vocês vão ler e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas basicamente o Papa já disse que você não precisa de Cristo para encontrar a salvação eterna. O que vocês acham dessa afirmação? O que vocês acham da cabeça, da figura central do catolicismo dizer que você não precisa de Cristo para encontrar a salvação? Só que sabe o que é engraçado do católicozinho? É que ele aceita esse Papa. Ele aceita assim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ou às vezes ele fala, não, esse Papa comete alguns erros sim, mas ele continua sendo Papa.
O que é isso? Como é que eles ainda estão aceitando esse Papa? Lembrando, gente, eu não sou sede vacante, tá? Eu acho que o sede vacantismo ali tem um aspecto ali um tanto quanto megalomaníaco. Eu posso até depois fazer um vídeo mais específico sobre isso também, mas assim, não sou sede vacante. Mas esse Papa é intancável, venhamos e convenhamos. E a igreja depois do Concílio Vaticano II ali também está intancável, mas com esse Papa aí realmente chegou o ponto ali de ruptura completa, né? Basicamente a igreja católica perdeu ali completamente a sua identidade. Mas olha, por que o católicozinho médio aceita isso aí? Por que o católicozinho médio olha para esse Papa e fala, não, está tudo bem? É muito simples. É a feminização do homem. O católicozinho médio, como eu disse para você, é o homem de BCT. O homem de BCT ele não tem características masculinas. Ele não tem aquele ímpeto de, peraí, nós temos que arrumar o que está errado. Ele não tem aquela agressividade inata masculina de simplesmente olhar para aquilo que está errado e tentar fazer alguma coisa. São passivos. São totalmente passivos. E, na verdade, isso aí é o quê? É o repetir do bezerro de ouro. É a mesma coisa. Você tem um grande bezerro de ouro, vestido de branco, dizendo que é o Papa. Ele faz afirmações como Cristo não é necessário para você encontrar a salvação eterna. E os caras continuam ali batendo palma e falando, não, esse Papa é based, mano, esse Papa é based. Tipo assim, de onde que vem isso? Isso vem do medo. É o medo intrínseco de, ai, mas se eu for contra o Papa quer dizer que eu estou sendo herege. Porque a igreja diz que nós não podemos falar contra o Papa, que o Papa é infalível. Eu falo, bom, o Papa é infalível em matéria de doutrina. Quando chega um Papa e fala que você não precisa de Cristo para encontrar a salvação eterna, o caminho correto é você dar um pé na bunda dele e falar, some daqui e você está excomungado. Na verdade, o caminho correto são outras coisas, mas vamos não falar disso, né? Vocês devem imaginar o que eu quero dizer. O caminho correto de fazer com esse Papa é outra coisa. Mas você tá entendendo? Então, assim, você não pode simplesmente virar pra mim e dizer que eu sou um herege, já que eu sou um católico, né? Você não pode dizer pra mim que eu sou um herege porque eu não estou aceitando um Papa que diz que você não precisa de Cristo para encontrar a salvação. Você não pode fazer isso aí. Por quê? Porque o herege é ele. Eu não posso aceitar um Papa que é totalmente contra o cristianismo. Só que eles não fazem uma ponte entre uma coisa e outra. Por quê? Porque são pessoas puramente passivas. Eles têm medo da retaliação. O que é esse medo da retaliação? É um comportamento tipicamente feminino. Uma coisa que o Trunks do futuro dizia, e ele está 200% correto, é o seguinte, não importa o quão degenerada, quão progressista e quão feminista seja uma sociedade, as mulheres ainda vão elas vão se comportarem, né, assim, no verbal e com as outras pessoas de forma conservadora. Elas vão falar assim, ah, não tive muitos caras, ah, não, eu gosto só apenas de ter relações ali de ritual, relações ali de procriação somente com caras que eu realmente amo, que eu realmente gosto. Elas são desse jeito, por quê? Por causa do medo da retaliação, por causa do medo do que os outros vão dizer. Isso é um comportamento tipicamente feminino. Isso não é coisa de homem, cara. O homem tá nem aí, entendeu? O homem vai lá e fala o que tem que ser falado. Aí vai chegar a mídia, ai, você é facho, você é bigodista. Não interessa. Entendeu? O homem que é masculino, ele não se importa com isso. Vocês estão entendendo qual que é o problema? Então, assim, como é que eles chegaram ao ponto de aceitar um papa como esse? É muito simples. É porque são tudo homem de BCT. Então, o católicozinho médio, gente, não são pessoas confiáveis. Entendeu? Ah, mas eles estão corretos. Estão corretos em questão de doutrina, talvez. Mas escuta, que ser humano segue a doutrina à risca? Eu não sou um grande apreciador de Nietzsche, mas eu acho que uma coisa que ele falou é muito correta, que é a seguinte, o único católico da história humana foi Jesus Cristo. Isso vindo de um ateu, que é interessante. É muito interessante isso. Né? Um ateu disse o óbvio. Olha, o único cristão de verdade foi Cristo. Nós todos tentamos. Né? Por isso que tem aquele livro, puta vida, esqueci o nome do autor, mas A Imitação de Cristo. Né? Nós tentamos imitar, nós tentamos emular, mas nenhum de nós somos Cristo. Então nenhum ser humano está correto perante a doutrina, porque nenhum ser humano segue a doutrina assim de forma uniforme. Nós tentamos, nós fazemos o nosso melhor e geralmente nós sucumbimos a alguma coisa, né? Algum prazer da carne, algum vício, algum pecado. Então não, eles não estão corretos em matéria de doutrina. Só são um bando de moleque medroso que não quer simplesmente falar do elefante na sala que é esse papa, por exemplo. Ou não quer falar do elefante da sala da cerca da pergamia, não quer falar sobre os divórcios. Eles acreditam piamente, por exemplo, o divórcio acontece mais por culpa do homem, o homem não foi mais suficiente. Eles acreditam nisso. Tipo assim, eles desconhecem por completo o profano feminino. Então assim, não dá pra conversar com esse tipo de gente, sabe? Eu já tentei várias vezes. Simplesmente não dá. Eles vivem em Nárnia, entendeu? E assim, são caras aí que vão acabar os 40 anos de idade, vão continuar sendo virgens, entendeu? Nunca vão ter uma relação nenhuma com mulher, nem com GP, porque afinal de contas a gente é católico, a gente não lida com GP, né? Aquela coisa toda. E são pessoas que vivem em Nárnia, ainda quer palpitar, quer dar palpite em tudo, não sei o quê. Fala, olha,
Eu só aceito esse negócio de celibato em uma única ocasião, que é a seguinte: você é um sacerdote, você é um monge de algum tipo de religião. Se você for um monge budista, sei lá, se você for, né, um padre católico, no caso, beleza, eu entendo a questão de celibato. Agora, você falar que você é celibato, mas você vive de uma forma civil como qualquer outro, você não é celibato com nenhuma, você é só um virgão, cara. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você aceitar a sua situação. Sei lá, se eu sou muito feio, eu sou fraco, eu sou pobre, eu não tenho condição de ter mulheres. Beleza, isso é uma coisa. No caso do católicozinho, não é isso. Ele se orgulha desse suposto celibato dele. Ele se orgulha. Por quê? Porque daí é como diria o Olavo de Carvalho: aquele que não tem virtudes precisa se orgulhar daquilo que ele tem de ruim, que ele tem de nefasto. Por quê? Porque se ele começar a olhar para si mesmo, ele entra em colapso. Pode até ter alto churrasco. Escuta, eu acabei de falar pra vocês, tipo, eu já vi cara 2/10 falando pra mim que era 6/10. Ele acha que tem chance, por quê? Porque ele nunca tentou nada com uma mulher. Ele nunca nem falou com uma mulher. Ele nunca pediu o número de uma mulher na vida dele. Então ele acha mesmo que ele é um 6/10, mas no momento que ele tiver um vislumbre de como que a mulher chega a ele, ele pode ir pro churrasco. Então, assim, é um comportamento, cara. O comportamento católicozinho médio, lembrando, tem muito protestante que é assim também, mas eu não estou citando muito protestantismo por conta de falta de conhecimento da minha parte, tá? Eu nunca entrei numa igreja protestante na minha vida. Na verdade, eu entrei quando era criança, mas não conta. Então, assim, a grande questão aqui é sobre o comportamento dessa galerinha, tipo, dos tradicãs, no fim das contas, né? Eu sou tradicional, eu sou conservador, né? Isso sem falar do liberal conservador, né? A melhor definição do liberal conservador foi dada pelo Baruch, né? Pra quem conhece, conhece. Então, assim, esses tradicãs assim, são intancáveis, sabe? Porque a realidade à volta deles já não interessam mais. Eles não têm ali nenhum vínculo de fato com dados estatísticos. E tudo que importa pra eles é o cope de que não, um dia nós vamos casar, ter filho e a gente vai ter ali uma família católica. Olha, todo mundo sabe ali que o casamento, pelo menos tem que ser 2 pessoas, né? Hoje em dia tem casamento de 7 pessoas, sei lá quantas, né? Essa loucura moderna. E que essas 2 pessoas não estiverem empenhadas em fazer o casamento funcionar, ele não vai funcionar. Agora, não somente você tem a libertinagem feminina quase que completa, você também tem a destruição completa do casamento por vias jurídicas, né? Tem canais aí muito melhor do que eu, que entende muito mais desse assunto do que eu, para falar sobre isso, e eu acho que você já está careca de saber, né? Então você tem ali uma junção de libertinagem feminina com impossibilidade jurídica para você, de fato, aí ter um casamento que presta. Então, a grande questão é que casar hoje em dia é pedir para se lascar, né? E aí, fazendo a ponte aqui com o Dom Sandro, né? Quer se lascar, que se lasque. Eu não posso te ajudar com isso, entendeu? Mas então é isso. Isso aqui são umas notas aí que eu estou tomando acerca do católicozinho. Talvez eu venha fazer mais vídeos sobre isso no futuro. Mas no geral são intancáveis, viu? E você que tá me ouvindo, você que é mais masculino, você que é mais macho e você tipo não consegue ir numa igreja, apesar de você ser católico ou protestante, cara, eu entendo você. Não é todo domingo que eu consigo ir na missa, por exemplo, porque eu sei que vai ser intancável. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo sua dor e, cara, é complicado, entendeu? É realmente complicado, os caras realmente ali vivem em Nárnia, entendeu? E eles acreditam ali que, né, perdoar nossos inimigos e rezar terço vai resolver tudo. E assim, a sociedade está literal em colapso na frente deles e eles não estão nem aí. E quando você fala desse tipo de coisa, ele fala: você é um gnóstico, você é um evoliano, né? Você, sei lá, tá entendendo? Tipo, não tem muito o que fazer. Se a pessoa ela simplesmente ignora os dados da realidade, não tem como você ter uma discussão com ela. A única coisa que você pode fazer é virar as costas e ir embora. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. Lembrando, eu sempre gosto muito do engajamento. Se vocês tiverem histórias pessoais aí e quiserem colocar no comentário, se tiver alguma pergunta e quiser colocar no comentário, fiquem à vontade. E lembrando, gente, eu não sou um ateuzinho, eu sou um católico. Isso aqui não é análise feita de religião é culpa, a religião é crença. Não, não, não. Eu sou um católico, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou dentro dessa máquina absurda que é a Igreja Católica Moderna. E eu estou dizendo para vocês que está intancável, tá? Então isso aqui não é de um cara que não entende nada do assunto. Eu não entendo muito de teologia, tá? Agora, de comportamento humano, de padrões humanos, eu entendo bastante. Então, é mais ou menos isso aí a mensagem do vídeo. E se tiver algum de vocês aí que estiverem muito bravinho comigo, você que for o homem de BCT médio, você que for o católicozinho médio, e você quiser colocar passagens bíblicas aí no comentário achando que você vai mudar alguma coisa, fica à vontade, cara. Fica à vontade, entendeu? Você acha que você vai achar só honradinha, cara, fica à vontade, tá certo? Então, até o próximo vídeo, gente. E um feliz ano novo aí pra vocês.